Sob o sol escaldante, uma mãe vendedora de verduras chamada Dona Sônia é parada por dois policiais corruptos, o que começa como uma abordagem de rotina e se transforma em violência brutal. Quando sua filha, Larissa, exige justiça, segredos sombrios do passado de sua família começam a ser lentamente revelados. O céu naquele dia parecia queimar os telhados das casas e as ruas de uma pequena cidade no interior do Nordeste. O calor era palpável, grudando na pele, forçando quem passava a semicerrar os olhos sob a luz ofuscante. Em meio ao ronco dos motores e ao cheiro de asfalto derretido, Dona Sônia pilotava sua motinha velha lentamente. O capacete antigo estava desbotado, enquanto o caixote de verduras na garupa balançava a cada buraco na pista. No entanto, seu rosto permanecia paciente. Nenhuma queixa saía de seus lábios, já secos pelo ar quente. Ela tinha acabado de voltar da feira, trazendo um lucro que não era muito, mas o suficiente para a comida do dia. Em sua mente pairava a imagem do rosto de Larissa, sua filha única, agora adulta, que ajudava nas despesas de casa. O cansaço da viagem se transformava em um leve calor no peito sempre que se lembrava da filha. Na simplicidade de suas vidas, a união na pequena mesa de jantar na casa simples de alvenaria já era felicidade suficiente. Dona Sônia até cantarolava baixo, numa tentativa de se acalmar no meio daquele dia cruel. O vento da tarde não trazia alívio, apenas a poeira levantada pelos caminhões que passavam. Mas Dona Sônia continuava com os olhos focados à frente. A estrada que ela percorria, ela conhecia de cor. Cada curva, cada buraco, cada sombra de árvore que marcava o tempo de voltar para casa. Ela sabia muito bem que aquela estrada era frequentemente vigiada pela polícia para blitz surpresa. No entanto, como seus documentos estavam sempre em dia, ela nunca sentiu medo. Ela acreditava que, enquanto fosse honesta, não havia nada a esconder. Essa convicção tornava seus passos leves, embora seu coração soubesse que o mundo nem sempre era tão simples assim. À distância, ela começou a ver duas silhuetas de uniforme cinza-chumbo, paradas sob uma árvore seca na beira da estrada. De longe pareciam duas sombras esperando por uma presa. O som de um apito soou alto, cortando o barulho dos outros veículos. Dona Sônia levou um leve susto. Espontaneamente diminuiu a velocidade de sua moto. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Talvez seja só uma verificação de rotina, pensou. Mas, por algum motivo, o peito de Dona Sônia de repente ficou pesado. Como se algo estivesse prestes a mudar em sua vida naquela tarde. Sob o sol escaldante e o céu implacável. Sob o sol ofuscante. Duas figuras de uniforme cinza-chumbo paradas à beira da rodovia, Moraes e Bastos. Ambos pareciam sombras de autoridade esperando a próxima presa passar. Suas posturas eram altas e robustas. Seus rostos duros quase não tinham expressão. O suor escorria por suas têmporas, mas ambos permaneciam firmes com o peito estufado. Como se o calor não fosse um obstáculo para mostrar quem mandava naquela estrada. Quando Dona Sônia passou com sua motinha velha, Moraes levantou a mão e soprou o apito ruidosamente. O som cortou o caos do tráfego, fazendo Dona Sônia puxar o freio instintivamente e encostar. Ela parou bem na frente deles, tentando manter a calma apesar do coração disparado. Moraes se aproximou com um ar arrogante. Suas botas pretas faziam um som pesado no asfalto. Documentos, senhora, latiu ele, alto o suficiente para fazer outros motoristas olharem de relance. Dona Sônia abriu apressadamente sua pequena carteira gasta, tirando o documento da moto e sua habilitação, que ela sempre guardava com cuidado. Suas mãos tremiam um pouco. Não por culpa, mas porque o olhar penetrante de Moraes intimidaria qualquer um. Bastos ficou para trás, de braços cruzados, observando Dona Sônia como uma águia. Depois de verificar brevemente os papéis, Moraes apenas balançou a cabeça lentamente e olhou para Dona Sônia da cabeça aos pés. Documentos em ordem, disse ele neutro. Mas a senhora avançou o sinal ali atrás. Dona Sônia franziu a testa espontaneamente. Eu parei antes da linha, senhor. Eu tomei cuidado. Moraes estreitou os olhos. Um sorriso torto se formou em seu rosto.
Bastos se aproximou, olhando para Dona Sônia de lado. Sem desculpas, disse ele com voz grave. A situação, que inicialmente parecia uma verificação de rotina, agora estava tensa. O ar quente parecia pressionar ainda mais, e o som dos veículos ao redor de repente parecia distante, deixando um espaço silencioso entre eles. Dona Sônia tentou manter a compostura, olhando para eles com a pouca coragem que lhe restava. Desculpe, senhor. Se eu realmente errei, por favor, me mostre onde. Sua voz era baixa, mas firme. Moraes deu uma risada curta e desagradável. A senhora é espertinha, hein? Mas não tente nos ensinar nosso trabalho. Bastos olhou para Moraes e acenou com a cabeça, como se desse um sinal silencioso. Em um instante, o olhar deles mudou. Não era mais o olhar de oficiais fazendo cumprir a lei, mas de predadores que acabavam de escolher sua vítima. Dona Sônia engoliu em seco, seu coração começando a disparar. Ela não sabia que aquelas duas sombras paradas sob o sol escaldante seriam o início do longo sofrimento que a esperava naquele dia. Moraes parou com as mãos na cintura. Seus olhos encaravam fixamente Dona Sônia, como se estivesse interrogando um grande criminoso. Com um tom frio e uma postura falsamente imponente, ele disse: "A senhora desrespeitou a sinalização." Suas palavras saíram sem hesitação, como se estivessem preparadas desde o início. Dona Sônia ficou atordoada, olhando para ele com confusão. "Eu parei antes da linha, senhor." "Eu conheço as regras," ela respondeu baixinho, tentando ser educada. No entanto, Moraes apenas balançou a cabeça, bufando. Falsamente desapontado. Ele olhou de relance para Bastos, como se desse um sinal secreto. Sob o calor escaldante, Dona Sônia começou a sentir que estava sendo pega em um jogo que ela não entendia. O som dos motores de outros veículos continuava passando atrás deles. Mas para Dona Sônia, o mundo parecia ter encolhido apenas para aquelas 3 pessoas. Bastos, que estava atrás, agora deu um passo à frente. Sua voz ecoou alta no ar. "Desça da moto, agora!" ele gritou. O tom de seu comando fez alguns pedestres do outro lado da rua olharem, mas eles rapidamente desviaram o olhar. Ninguém se atrevia a interferir em assuntos envolvendo a polícia. Dona Sônia respirou fundo, tentando conter o tremor em seu peito. Ela não queria criar confusão, especialmente em público. Lentamente, ela obedeceu à ordem e colocou os pés no asfalto quente. Assim que ela desceu, Moraes cruzou os braços, olhando Dona Sônia de cima a baixo com um olhar depreciativo. "É por isso que tem que ter cuidado, senhora. Agora que infringiu a lei, tem que arcar com as consequências", disse ele. Seu tom estava cheio de sarcasmo. Dona Sônia olhou para o rosto dele, coberto de suor, mas ainda assim arrogante. Ela queria explicar mais, mas o olhar de Bastos era como uma ameaça para que ela ficasse em silêncio sob o sol escaldante. A tensão entre eles aumentou. O rosto de Dona Sônia começou a ficar vermelho, não pelo calor, mas pela raiva e medo misturados. A atmosfera na estrada parecia congelada. Alguns motoristas diminuíram a velocidade, observando de longe. Moraes deu um passo mais perto. A distância entre eles era agora de apenas alguns centímetros. "Já está errada." "Não dê mais desculpas", disse ele, sorrindo maliciosamente. Bastos, atrás dele, apenas deu uma risada curta, como se estivesse gostando da cena. Dona Sônia agarrou firmemente o guidão da moto, segurando a raiva que começava a ferver. "Eu só quero ir para casa, senhor", ela disse baixinho. Mas ninguém estava ouvindo. Naquela tarde, no meio da estrada poeirenta, a verdade estava sendo lentamente pisoteada pela arrogância de 2 uniformes cinza-chumbo, parados na frente de uma mulher simples que só queria voltar para casa. Assim que Dona Sônia colocou os pés no asfalto quente, Bastos agiu rapidamente, agarrando a chave da moto. Sem dizer uma palavra, ele enfiou a chave no bolso do uniforme com um gesto brusco. Dona Sônia, vendo isso, ficou chocada, seu rosto tenso. "Senhor, por que pegou minha chave?" ela perguntou, com a voz ansiosa. Bastos olhou para ela sem qualquer culpa. Seus lábios se curvaram em um sorriso desdenhoso.
Se quiser a moto de volta, vai pagar a multa. R$ 2.000, disse ele em voz alta. Sua voz era dura, propositalmente alta para que as pessoas ao redor ouvissem, não para causar vergonha, mas para demonstrar poder. Aquelas palavras ecoaram nos ouvidos de Dona Sônia como um tapa sob o sol quente. R$ 2.000, exclamou Dona Sônia, incrédula, seus olhos arregalados. Eu só vendo verduras na feira, senhor. De onde vou tirar esse dinheiro? Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas de medo. Moraes, que estava ao lado da moto, deu uma risadinha, dando tapas na lataria da motinha velha. Se não pode pagar, disse ele relaxado, então esta moto será apreendida. Regras são regras. Sua fala soava como se fosse correta, mas seu tom era o de um agiota cobrando uma dívida. Ao redor deles, algumas pessoas passavam com olhares assustados. Ninguém se atreveu a parar. Sob o sol escaldante, o som das outras motos parecia desaparecer. Restavam apenas os batimentos cardíacos e a respiração rápida de Dona Sônia. Ela olhou para os dois policiais com os olhos marejados. Senhor, por favor. Eu não tenho tanto dinheiro. Se eu errei, estou disposta a pagar a multa oficial. Mas não assim. No entanto, seu rosto honesto apenas os tornou mais ousados. Moraes se aproximou, seus olhos se estreitando. Senhora, se não quer problemas, é só pagar. A gente ajuda para não ter que ir para a delegacia. Bastos complementou com um tom frio. Nós também somos humanos, senhora. Mas se você for teimosa, não nos culpe se esta moto for confiscada. Seu tom era pressionado, cheio de ameaças veladas. Dona Sônia engoliu em seco, suas mãos tremendo. Mas ela ainda tentou resistir. Não é justo, senhor. Eu não fiz nada de errado, ela disse baixinho, mas com firmeza. As veias em seu pescoço saltaram enquanto ela continha a raiva que estava prestes a explodir. Bastos se aproximou ainda mais, até que o cheiro de suor e fumaça de cigarro de seu uniforme se tornou penetrante. Chega, senhora, disse ele. Baixo, mas afiado. Escolha, pague ou nós levamos a moto. Moraes apenas ficou atrás, rindo baixinho. Aproveitando a cena como um espetáculo da tarde. O ar quente não estava mais apenas queimando, mas parecia pressionar o peito de Dona Sônia. Naquele momento, ela começou a perceber algo amargo. Na terra que ela amava, a verdade muitas vezes perdia para o uniforme que deveria proteger o povo. Dona Sônia permaneceu firme sob o sol que se tornava mais intenso. Sua respiração estava pesada, mas seus olhos ainda encaravam os dois homens de uniforme à sua frente com a coragem que lhe restava. Eu não estou errada, ela disse baixinho, mas com firmeza. Sua voz tremia, segurando a raiva. Eu não vou pagar. Essa frase foi como um tapa de volta para os dois oficiais, acostumados a serem obedecidos sem resistência. Bastos bufou de irritação. Sua mandíbula se contraiu. Sem muitas palavras, sua mão grande voou rapidamente em direção ao rosto de Dona Sônia. O tapa forte soou claramente, ecoando entre o barulho dos veículos que passavam. O capacete em sua cabeça voou, caindo e batendo no asfalto, e sangue fresco imediatamente escorreu do canto de sua boca. Dona Sônia cambaleou, mas não caiu. Ela olhou para Bastos com os olhos marejados, não de medo, mas de incredulidade de que um ser humano pudesse tratar alguém indefeso com tanta crueldade. No entanto, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Moraes chutou a motinha velha de Dona Sônia pela lateral. A moto tombou e caiu na estrada, fazendo um barulho ensurdecedor de metal batendo. Sem hesitar, Moraes começou a pisar na moto com suas botas pretas, quebrando o farol e amassando a carenagem. Cada pisada era como esmagar o orgulho de uma mãe que só queria voltar para casa em paz. Algumas pessoas começaram a se aproximar. Havia mototaxistas, vendedores ambulantes e donas de casa voltando do mercado. Eles pararam na beira da estrada, observando a cena que não deveria estar acontecendo. Mas ninguém se atreveu a avançar. O uniforme cinza-chumbo, que deveria trazer segurança, os fazia baixar a cabeça. Alguém sussurrou baixinho: não se mete, pode dar problema depois.
Os olhos que testemunhavam o evento estavam cheios de medo, misturado com pena. Mas todos congelaram. Como se o calor da tarde tivesse engolido a coragem de cada um. Dona Sônia caiu de joelhos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o rosto dolorido. O sangue pingava no chão, misturando-se com a poeira da estrada, mas em seus olhos havia uma pequena chama que ainda não havia se apagado. Ela olhou para sua motinha velha, agora severamente danificada, o símbolo de anos de trabalho duro. Com o resto de suas forças, ela tentou se levantar e disse baixinho: "Vocês não têm o direito de fazer isso." Mas Bastos apenas riu friamente, enquanto Moraes chutava a moto novamente, satisfeito. Em meio ao caos que se transformou em um silêncio opressor, a violência continuou sem que nenhuma voz se atrevesse a defendê-la. O dia quente tornou-se testemunha de como a justiça pode ser silenciada por 2 uniformes e pelo medo. "Parem, por favor." "Por favor, não." A voz de Dona Sônia falhou em meio ao calor da tarde e ao barulho dos veículos que passavam. Ela correu tentando parar Moraes, que ainda chutava sua moto sem piedade. Suas mãos magras agarraram o braço forte do policial, esperando que sua raiva parasse. Mas essa esperança desapareceu em um instante. Moraes se virou bruscamente e balançou a perna com brutalidade. O chute forte atingiu o estômago de Dona Sônia, fazendo seu corpo voar e bater no asfalto quente. Sua respiração ficou presa, seu corpo tremendo de dor, enquanto o sangue de seus lábios pingava na poeira seca da estrada. A multidão, que antes se atrevia a olhar, agora desviava o rosto. Ninguém ousou se aproximar. O som das risadas de Bastos e Moraes ecoou alto, como um escárnio à humanidade. Eles ficaram no meio da estrada com os peitos estufados. Como se mostrassem ao mundo que o poder pode oprimir qualquer um. Bastos olhou para a moto, agora destruída, e a chutou mais uma vez, rindo satisfeito. Moraes olhou para o corpo de Dona Sônia caído e disse baixinho, mas de forma cortante: "Da próxima vez, não discuta com a polícia." Aquelas palavras foram como veneno, infiltrando-se no coração de todos que assistiram, mas não ousaram falar. O asfalto quente queimava a pele de Dona Sônia. Mas o que mais doía era a sensação de ser humilhada na frente de tantas pessoas. Ela tentou se levantar, mas seus joelhos tremiam. "Eu sou só uma mãe de família, senhor." "Por que fazer isso?" Sua voz era quase inaudível. Não houve resposta além da risada que ecoava no ar. Moraes e Bastos caminharam ao redor da moto destruída, como se inspecionassem seu trabalho. O uniforme cinza-chumbo em seus corpos não era mais um símbolo de ordem, mas um emblema da selvageria que estava ali, sob o sol escaldante, sem vergonha. Os moradores locais apenas ficaram parados, perplexos. Alguns baixaram a cabeça, alguns fingiram estar ocupados com seus celulares, e outros lentamente se afastaram. Todos sabiam que, se interferissem, poderiam ter o mesmo destino de Dona Sônia. O som do vento carregando poeira parecia enterrar a compaixão em seus peitos. Naquele meio de tarde sufocante, as risadas de Moraes e Bastos ecoaram como as vozes de demônios no meio de uma pequena cidade que havia perdido sua consciência. E entre o barulho dos veículos que passavam, o grito fraco de Dona Sônia tornou-se o último eco de como a justiça pode morrer sob o sol ofuscante. O sol começou a se inclinar para o oeste. Seus raios laranja queimavam o céu da tarde quando a má notícia chegou à pequena casa em um beco estreito. Larissa, a filha única de Dona Sônia, tinha acabado de limpar o chão quando ouviu batidas fortes na porta. Uma vizinha chegou apressada. Seu rosto estava pálido e sua respiração irregular. "Larissa, sua mãe." "Na rodovia. Foi espancada pela polícia," ela disse ofegante. O mundo de Larissa parou de girar instantaneamente. O celular que ela segurava caiu no chão. Sua respiração ficou presa. Ela olhou para a vizinha com os olhos arregalados, incrédula, antes de sair correndo sem sequer fechar a porta de casa. Seus passos eram apressados pelos becos estreitos, cheios de poças d'água e o cheiro de poeira da tarde. Seu coração batia rápido entre o medo e a raiva que se misturavam. Ela não se importava com os gritos das pessoas por quem passava, não se importava com as buzinas dos carros que quase a atropelaram quando atravessou a rua.
Cada passo parecia longo e pesado. O ar úmido da tarde tornava seu peito pesado, mas sua mente estava apenas em uma coisa: sua mãe. O rosto gentil de Dona Sônia veio claramente à sua mente, sorrindo pela manhã antes de ir para a feira. Essa imagem agora era substituída por uma preocupação sombria que apertava seu peito. Assim que chegou ao hospital, Larissa mal conseguia respirar. Ela empurrou a porta da emergência com as mãos trêmulas. Seus olhos imediatamente procuraram a figura que ela conhecia. Atrás de uma cortina branca, o corpo fraco de sua mãe estava deitado. O rosto de Dona Sônia estava pálido. Seus lábios estavam rachados e arroxeados. Partes de seu corpo estavam cobertas por curativos. Larissa prendeu a respiração. Sua voz saiu rouca quando ela chamou mãe. O som fez Dona Sônia abrir os olhos lentamente, olhando para a filha com um olhar cansado. As lágrimas de Larissa caíram imediatamente, pingando no lençol branco, agora manchado de sangue e poeira da estrada. Quem fez isso, mãe? Perguntou Larissa com a voz trêmula, quase incapaz de ficar de pé. Dona Sônia levantou a mão lentamente, tentando alcançar a da filha. 2 policiais. Eles, ela disse fracamente. Cada palavra saía com dificuldade, como se segurasse uma dor imensa. Larissa segurou a mão da mãe com força. Seus olhos olhavam vagamente para a parede do quarto. A raiva começou a acender, transformando sua tristeza em determinação. Em seu coração, ela jurou que não ficaria em silêncio. Aconteça o que acontecer, ela encontraria aqueles 2 homens e garantiria que o mundo soubesse o que eles fizeram à sua mãe sob o sol cruel daquela tarde. O quarto cheirava a remédios e era coberto por uma luz branca e fria. Apenas o som do monitor cardíaco era ouvido lentamente, marcando os sinais vitais frágeis. Na cama do hospital, Dona Sônia estava deitada, fraca, com o rosto pálido e os lábios rachados. Larissa sentou-se ao lado da cama, segurando a mão da mãe com força, como se tivesse medo de perder a pessoa que mais amava. Me conta, mãe. Quem fez isso? Ela perguntou com a voz trêmula. Demorou alguns segundos até que Dona Sônia pudesse responder. Sua respiração era curta, e cada palavra que saía parecia ser uma luta contra a dor. Os nomes deles são Moraes e Bastos, disse Dona Sônia baixinho. Seus olhos olhavam para o teto do quarto. Eles são policiais, Larissa. Eles pegaram minha moto, me bateram, chutaram minha moto. Cada frase era interrompida por um pequeno gemido. Larissa abaixou a cabeça. As lágrimas caíam uma a uma na mão de sua mãe. Suas mãos se fecharam em punho em seu colo, segurando a raiva que não podia mais ser contida. Ela conhecia aqueles nomes. Ela já tinha visto seus rostos na rua. 2 figuras que sempre agiam como se fossem donas do poder. Mas ouvir que eles machucaram sua mãe tão cruelmente fez seu sangue ferver. Dona Sônia tentou sorrir, como se quisesse acalmar a filha. Deixa pra lá, minha filha. Mamãe está bem, logo vai sarar. Mas essa frase só fez Larissa sentir mais dor. Bem? Mãe? Sua voz se elevou. Eles bateram em você, destruíram a moto, deixaram você assim. Seus olhos estavam vermelhos, seu peito subindo e descendo com a emoção. Ela desviou o olhar, encarando vagamente a parede branca, que agora parecia sufocante. Em sua mente a raiva e a injustiça se misturavam, tornando-se brasas. Ela sentiu que se o mundo ficasse em silêncio diante desse crime, então alguém teria que falar, mesmo correndo grande risco. Lentamente Larissa se levantou. Ela olhou para a mãe com olhos que agora estavam afiados, diferentes de antes. Eu não vou ficar quieta, mãe, ela disse em voz baixa, mas firme. Eles vão pagar. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que não podia ser negada. Dona Sônia tentou segurar a mão da filha, mas Larissa já havia decidido. Naquele momento, o fogo da vingança começou a queimar dentro dela, acendendo uma força que estava adormecida por trás do medo. Ela sabia que não se tratava mais da moto nem dos ferimentos físicos. Era sobre dignidade, sobre a justiça que havia sido pisoteada na estrada poeirenta por 2 uniformes que esqueceram o significado de seu dever. Naquela manhã, o ar ainda estava úmido quando Larissa chegou em frente à delegacia.
Seus olhos olhavam fixamente para o prédio pintado de cinza claro, que se erguia solidamente na beira da estrada, com uma grande placa onde se lia Polícia Civil. Seus passos eram rápidos e firmes. Seu rosto estava tenso, segurando a raiva. Assim que entrou, o ar abafado a recebeu. O cheiro de suor misturado com o aroma de café velho e fumaça de cigarro impregnava as paredes. Mesas de madeira cheias de pilhas de arquivos. E no canto da sala alguns policiais sentados relaxados brincando. Sem saber que uma tempestade de fúria estava chegando. Larissa foi direto para a recepção. Sua voz era afiada. Eu quero ver Moraes e Bastos, agora. O policial na recepção pareceu surpreso, olhando para Larissa com cautela. Eles estão em serviço externo, moça, ele respondeu nervoso. Seu tom era ensaiado. Mas Larissa sabia que era mentira. Serviço externo? Ela repetiu, pressionando, ou se escondendo porque colocaram minha mãe no hospital. Sua voz se elevou, ecoando por toda a sala. Alguns policiais que estavam sentados pararam de falar imediatamente. Alguns fingiram estar ocupados. O rosto de Larissa ficou vermelho. Seus olhos brilharam de raiva. Ela bateu na mesa com força, fazendo a xícara de café perto do policial tremer. Não minta para mim, ela gritou. A sala ficou em silêncio de repente. Todos os olhos agora estavam voltados para a jovem mulher parada no meio da delegacia, vestindo jeans e uma camiseta branca que contrastava com os uniformes cinza-chumbo dos oficiais. De trás de uma porta de vidro, um homem corpulento com um uniforme impecável saiu lentamente. Era o delegado Alves, o chefe de polícia dali. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos eram penetrantes, como se estivesse avaliando algo. Ele se aproximou levantando a mão, sinalizando para que Larissa se acalmasse. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com uma voz neutra, mas autoritária. Os outros policiais imediatamente recuaram, dando espaço entre os dois. Larissa olhou diretamente para ele, sem medo. Eu sou a filha de Dona Sônia, a vítima da agressão daqueles dois policiais, Moraes e Bastos, ela disse com firmeza. Alves ficou em silêncio por um momento, depois respirou fundo, como se estivesse ouvindo aqueles nomes pela primeira vez. Calma, senhorita Larissa, disse ele em tom tranquilizador. Vamos conversar com calma. Eu vou ajudar. Mas por trás de sua voz suave, havia algo frio em seu olhar. Algo que deixou Larissa em alerta. Ela ainda não sabia que sua ida à delegacia naquele dia não era apenas em busca de justiça, mas que ela estava entrando na cova de lobos muito maiores do que ela imaginava. O delegado Alves sentou-se atrás de sua grande mesa de madeira. Seu rosto estava calmo, como se não estivesse incomodado pela emoção que Larissa trouxe. A sala cheirava a café e papel velho. Enquanto isso, o relógio na parede tic-taqueava lentamente no silêncio. Larissa contou tudo sem parar, sobre sua mãe sendo espancada, sua moto destruída, e os dois policiais que orgulhosamente riram da violência. Alves ouviu sem interromper. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa. Seus olhos ocasionalmente olhavam para o rosto de Larissa, que estava vermelho de raiva. Quando a história terminou, ele baixou a cabeça por um momento e depois falou em um tom calmo e profundo. Calma, senhorita Larissa, disse ele suavemente. Nós vamos lidar com isso seriamente. Seu tom era gentil, cheio de confiança. Como se viesse de um líder em quem se podia confiar. Todos os custos do hospital serão cobertos. Também vou garantir que esses dois membros sejam investigados, ele continuou, fazendo Larissa baixar um pouco a voz. Ela queria acreditar, porque Alves parecia sincero, mas dentro de seu peito ainda havia uma inquietação que ela não conseguia explicar. Larissa não sabia que no mesmo momento, os olhos de Alves se moveram rapidamente em direção à porta dos fundos, como se estivesse monitorando algo invisível. Ele até virou a cabeça por um segundo, depois voltou a focar em Larissa com um pequeno sorriso difícil de decifrar. Obrigada, senhor, disse Larissa finalmente, embora sua voz ainda estivesse pesada. Ela baixou a cabeça, tentando se acalmar. Alves se levantou, arrumou o uniforme e deu um leve tapinha no ombro dela.
Você é uma garota forte, disse ele, em um tom que parecia cheio de simpatia. Mas atrás daquela mesa estava escondida uma pasta preta com uma pequena etiqueta empoeirada: Assuntos Internos, Caso Moraes e Bastos. No canto superior direito, um grande carimbo vermelho dizia com firmeza: Confidencial. Um segredo que não deveria ser visto por ninguém. Especialmente por alguém como Larissa, que acabará de bater na porta do perigo sem saber. Enquanto Larissa saía da sala, Alves observou suas costas por um longo tempo. Seu sorriso desapareceu lentamente, substituído por uma expressão fria e difícil de interpretar. Ele acendeu um cigarro, soprando a fumaça para o teto da sala. Sob a luz fraca da lâmpada, sua mão bateu na mesa 3 vezes. Um sinal que ninguém ouviu, exceto por uma figura parada atrás da porta dos fundos. Certifique-se de que tudo fique em silêncio, ele disse baixinho, sem se virar. A figura atrás da porta respondeu brevemente: Sim, comandante. E no mesmo instante, os passos de Larissa se afastaram da delegacia, sem saber que a justiça prometida era apenas a superfície de algo muito mais sombrio por baixo. Assim que saiu da sala do delegado Alves, Larissa respirou aliviada, como se seu fardo tivesse diminuído um pouco depois de ouvir a promessa do chefe. No entanto, essa calma durou apenas alguns segundos. Seus passos no longo corredor pareciam estranhos. Ela ouviu o eco de outros passos seguindo-a por trás. Lentos, mas firmes. Ela olhou de relance, mas o corredor parecia vazio. A luz de uma pequena janela refletia no chão, criando sombras que se moviam lentamente. Larissa apressou o passo, esperando sair logo daquele prédio abafado. No entanto, depois de apenas alguns metros, um chute forte atingiu suas costas por trás. Seu corpo foi imediatamente jogado no chão áspero. Seu ombro bateu no piso frio e sua respiração ficou presa pela dor súbita que perfurou suas costelas. Antes que ela pudesse se levantar, uma voz grossa que ela já reconhecia ecoou. Ainda tem coragem de reclamar? Hein? Bastos estava sobre ela com um rosto cruel. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Seu uniforme cinza chumbo estava amassado e o suor em sua testa refletia a luz do sol da janela. Ele se abaixou, agarrou o colarinho da camiseta branca de Larissa e bateu a cabeça dela no chão com força. Você acha que alguém vai te ajudar aqui? Ele disse friamente. Larissa tentou lutar, afastar as mãos dele, mas seu corpo ainda estava fraco. Depois de passar a noite no hospital cuidando da mãe, ela olhava para o chão empoeirado. Seus dentes cerrados, segurando a dor e a raiva que se misturavam. Da direção do corredor escuro, o som de outros passos pesados se aproximava. Moraes apareceu com um rosto cheio de escárnio. Sua mão imediatamente agarrou o cabelo de Larissa com força. Finalmente encontramos a garota esperta, disse ele rindo. Ele puxou o cabelo de Larissa com força, arrastando-a pelo corredor estreito em direção à porta dos fundos da delegacia. Os pés de Larissa arrastavam no chão, fazendo um som agudo e ensurdecedor. Cada puxão fazia seu couro cabeludo doer. Mas Larissa apenas cerrava os dentes, recusando-se a gritar. A grande porta de madeira no final do corredor foi aberta com força, revelando uma luz ofuscante que a forçou a fechar os olhos. Eles arrastaram Larissa para dentro de um depósito vazio atrás da delegacia. A sala era espaçosa, mas empoeirada, com buracos no teto que deixavam a luz do sol entrar em feixes brilhantes. Partículas de poeira dançavam no ar, criando uma cena que contrastava com a crueldade que acontecia ali dentro. Moraes jogou o corpo de Larissa no meio da sala, onde ela caiu com força. Bastos fechou a porta, fazendo um longo som de metal rangendo. Agora, ninguém pode te ajudar, disse ele com um sorriso cruel. Larissa olhou para eles do chão. Seu rosto começando a ficar sujo de poeira e do sangue seco em seus lábios. Em meio à dor que pressionava todo o seu corpo, ela começou a perceber que todas as promessas que ouvirá eram apenas uma armadilha. E agora ela estava sozinha nas mãos de 2 homens que haviam perdido sua humanidade há muito tempo. A atmosfera no depósito dos fundos da delegacia era tão tensa que o ar parecia pesado demais para respirar. A luz do sol, entrando pelos buracos do teto, formava linhas brilhantes no meio da poeira que flutuava.
Lá, o corpo de Larissa estava caído no chão áspero. Moraes e Bastos estavam sobre ela. Enquanto isso, vários outros policiais estavam parados na porta observando em silêncio. Nenhum deles ousou se mover. O medo era claro em seus rostos. Não por pena, mas por saberem que interferir significaria destruir suas próprias carreiras. Larissa ouviu sussurros fracos, mas todos pararam assim que Moraes olhou fixamente para eles. Quando o poder age, os outros só podem obedecer. Moraes agarrou o cabelo de Larissa com força e bateu a cabeça dela contra a parede de concreto. O som alto ecoou, seguido por uma pequena rachadura na parede e um gemido de dor da boca de Larissa. Bastos chutou seu estômago várias vezes, fazendo seu corpo se dobrar de dor. Se quiser viver, calhe a boca, gritou Moraes em tom de comando. A voz fez arrepiar, como uma ordem de um tirano que enlouqueceu com o poder. No entanto, em meio à dor que queimava todo o seu corpo, os olhos de Larissa permaneceram bem abertos. Por trás daquele olhar, havia algo diferente. Não medo, mas uma raiva que começava a formar coragem. O sangue escorria de sua têmpora, descendo pela bochecha e manchando sua camiseta branca, agora suja de poeira. Sua respiração estava ofegante, mas seu olhar acendeu algo que ela nunca havia sentido antes. Entre os gritos e as risadas cínicas dos dois policiais, Larissa ouviu sua própria voz ecoar dentro de sua cabeça. Vítimas também podem revidar. Essa frase foi como fogo que reacendeu sua força. Ela cerrou os dentes, ignorando a dor por todo o corpo, e lentamente pressionou as palmas das mãos no chão. Seu tremor não era mais de medo, mas de determinação crescendo descontroladamente sob um céu sujo de poder. Em um instante, Larissa se levantou, seu corpo tremendo. Sua respiração estava pesada, seu rosto cheio de feridas, mas seus olhos queimavam como brasas. Moraes e Bastos olharam para ela com surpresa. Eles não esperavam que a vítima que eles pisotearam pudesse se levantar novamente. Eu disse para calar a boca, rosnou Moraes, balançando a mão para bater. Mas desta vez, Larissa não se esquivou com medo. Ela olhou diretamente para eles, como se os desafiasse. Naquele momento, o silêncio no depósito pareceu quebrar. Os policiais que assistiam prenderam a respiração. Entre a poeira flutuante e a luz do sol que caía obliquamente em seu rosto, Larissa não parecia mais uma vítima. Ela era a sombra da resistência. Alguém pronta para transformar o medo em força. O ar dentro do depósito de repente ficou pesado e silencioso. Moraes deu um passo à frente, pronto para desferir o próximo golpe. Mas Larissa foi mais rápida com um impulso de força que parecia vir de um lugar invisível. Sua mão desviou o ataque e imediatamente atingiu o rosto de Moraes. O som do impacto forte ecoou entre as paredes sujas, surpreendendo a todos que assistiam. O corpo grande de Moraes cambaleou para trás, batendo na parede com a cabeça erguida e um olhar vazio. Larissa parou na frente dele. Seu rosto estava sujo, sua camiseta branca rasgada ao lado. Mas seu olhar era afiado como aço temperado pela raiva. Entre as respirações pesadas, ela olhou para Moraes com calma. O olhar de uma mulher que não tinha mais medo. Bastos, que viu a cena, avançou imediatamente, levantando as mãos para agarrar Larissa. Você enlouqueceu, ele gritou. Mas antes que ele pudesse tocá-la, Larissa se moveu rapidamente. Seus reflexos estavam aguçados, como se seu corpo fosse guiado pelo instinto de sobrevivência. Ela girou o corpo para o lado e atingiu o estômago de Bastos com o cotovelo, seguido por um golpe forte em seu queixo. Bastos vacilou. Seu corpo perdeu o equilíbrio. Então ele caiu, batendo em uma pilha de caixotes no canto da sala. O som de madeira quebrando ecoou alto, acompanhado pela respiração pesada de Larissa, que agora estava parada no meio da sala como uma sombra branca sob a luz do sol que entrava pelos buracos do teto. Os policiais que estavam parados na porta agora estavam paralisados. Ninguém ousou se mover. Eles só podiam olhar para a cena diante de seus olhos. 2 policiais enormes, derrubados por uma mulher magra de camiseta branca. Alguns engoliram em seco, outros baixaram a cabeça, sem saber de que lado ficar.
O som dos grilos do lado de fora do prédio foi ouvido vagamente, acompanhando aquele momento. Como se o mundo também ficasse em silêncio, testemunhando o despertar inesperado. Larissa permaneceu firme, suas mãos tremendo, mas seus olhos brilhando. Cheios de uma mistura de dor, raiva e uma força recém-nascida. Com a respiração entrecortada, Larissa olhou para todos ao seu redor. Eu sou uma vítima. Sua voz ecoou alto, ricocheteando nas paredes e no teto do depósito. Mas a vítima nem sempre perde. Sua voz cortou o ar como um trovão, abalando o coração de quem a ouvia. Os policiais se entreolharam. Alguns começaram a baixar o olhar, envergonhados. No meio do depósito empoeirado, Larissa estava sozinha. Mas sua aura era muito maior do que a de qualquer um na sala. Dentro dela, algo havia mudado para sempre. A vítima havia se levantado, e o medo havia se transformado em uma coragem que não podia mais ser silenciada. O som da sirene de uma viatura quebrou o silêncio da tarde. Do lado de fora do depósito, passos pesados de botas foram ouvidos se aproximando. A porta de madeira foi aberta com força e a luz do sol entrou, revelando a figura do delegado Alves entrando, acompanhado por outros 2 oficiais. O ar na sala de repente ficou frio, embora o sol ainda estivesse forte. Larissa estava parada no meio da poeira. Seu corpo estava coberto de feridas e sua respiração estava ofegante. Enquanto no chão, Moraes e Bastos estavam caídos, incapacitados. Os outros policiais imediatamente se endireitaram, prestando continência ao seu superior. No entanto, Alves apenas levantou a mão lentamente. Seus olhos não desgrudavam da figura de Larissa, que estava em pé, com suas roupas brancas agora sujas e rasgadas. Ele caminhou lentamente em direção a Larissa. Seus passos eram calmos, mas continham uma pressão difícil de explicar. Seu rosto estava neutro, sem raiva. Como se o evento brutal à sua frente fosse apenas um espetáculo que ele previa há muito tempo. Você acha que ganhou, Larissa? Ele disse baixinho, mas claramente. Sua voz ecoou na sala, fazendo todos ficarem em silêncio. Larissa olhou para ele cheia de ódio. Eles destruíram a vida da minha mãe, ela disse rispidamente. Mas Alves não respondeu diretamente. Em vez disso, ele tirou algo de dentro de sua jaqueta, uma foto antiga desbotada nas bordas. Com um movimento calmo, ele a mostrou para Larissa. A foto mostrava 4 homens uniformizados, lado a lado, no pátio de uma antiga delegacia. No meio havia um rosto que Larissa conhecia muito bem, seu pai. A figura que ela sempre lembrou como um homem honesto e bom estava ali, com um sorriso fraco, entre 3 outras pessoas. Alves, Moraes e Bastos. Seu pai fazia parte do nosso grupo, disse Alves categoricamente. Seus olhos encaravam Larissa fixamente. Tudo isso foi armado há muito tempo. O mundo de Larissa pareceu parar de girar. Suas mãos tremeram ao receber a foto. Olhando fixamente para o rosto de seu pai, que ela sempre considerou um herói. As vozes em sua cabeça giravam rapidamente, tentando rejeitar a verdade que acabará de ser jogada sobre ela. Alves se aproximou até que a distância entre eles era de apenas alguns passos. Seu pai foi um traidor, ele sussurrou. E você é apenas parte da dívida dele que ainda não foi paga. Aquelas palavras abalaram Larissa mais do que qualquer golpe. Ela deu um passo para trás, seus olhos cheios de confusão. Os corpos de Moraes e Bastos ainda estavam no chão, mas agora a atmosfera havia se tornado ainda mais sinistra. Alves permaneceu firme, com um sorriso fino e cheio de segredos, depois olhou para os 2 oficiais atrás dele. Levem-na, ele disse baixinho. Os 2 policiais avançaram. No entanto, Larissa permaneceu imóvel. Seus olhos agora não brilhavam apenas de raiva, mas de uma verdade sombria que acabará de abrir uma velha ferida que ela nem sabia que existia. Larissa ficou paralisada no meio do depósito, que agora parecia mais frio do que antes. O som da sirene lá fora havia desaparecido, substituído por um silêncio penetrante. A foto em sua mão tremia, enquanto seu olhar não desgrudava de Alves, que ainda a encarava com aquele olhar astuto e calmo. O que você quer dizer? Perguntou Larissa baixinho.
Sua voz estava rouca, segurando uma mistura de raiva e medo. Alves se aproximou. Suas botas pretas faziam um eco pesado no chão de cimento sujo. Ele parou bem na frente de Larissa, olhando em seus olhos, penetrante como um predador avaliando sua presa antes do ataque final. Um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Então ele disse em um tom neutro que feria: seu pai traiu nossa operação 20 anos atrás, e agora a dívida é paga com seu sangue. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Larissa, atingindo sua mente como uma tempestade. Sua respiração acelerou, a foto em sua mão caiu no chão e sua visão ficou turva, entre a raiva e a descrença. Não, meu pai era um homem bom, ela gritou rouca. No entanto, Alves apenas riu baixinho, acendendo um cigarro com um isqueiro de metal. A fumaça branca subiu no ar, circulando ao redor de seu rosto frio e sem emoção. Homem bom, disse ele, em tom depreciativo. Não existem homens bons neste sistema, Larissa. Apenas aqueles que ousam sobreviver ou aqueles que são sacrificados. Essa declaração fez Larissa ficar em silêncio. Seus olhos agora estavam cheios de lágrimas, não de medo, mas da realidade amarga que destruiu suas crenças sobre o passado. Alves se virou lentamente e caminhou em direção à porta do depósito. A cada passo, o som de suas botas ecoava, ricocheteando de parede em parede, marcando a partida de um homem que carregava um grande segredo. Antes de sair, ele parou na soleira da porta e olhou para trás mais uma vez. Tudo isso ainda não acabou, disse ele, soltando a última baforada de fumaça. Você é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Depois disso, ele foi embora, deixando Larissa sozinha no meio da sala, agora coberta de poeira e tensão residual. No chão, a foto de seu pai estava pisoteada, metade dela coberta por cinzas. A luz do sol que entrava pelo teto esburacado refletia vagamente no rosto de Larissa. O rosto de alguém que acabará de perder seu passado e, ao mesmo tempo, encontrar seu novo inimigo. Sem que ela percebesse, de um canto escuro do depósito, uma pequena luz no canto da parede piscava lentamente em vermelho. Uma câmera escondida estava voltada para toda a cena, gravando sem parar. Em outro lugar, longe dali, uma sala escura cheia de monitores exibia o rosto de Larissa em uma das telas principais. Um homem misterioso estava sentado em uma cadeira de metal. Seu rosto não era visível, apenas sua voz fria foi ouvida baixinho. O alvo beta despertou. A fase 2 começa. As telas na sala piscaram simultaneamente antes de se apagarem, deixando apenas uma imagem congelada, Larissa, parada sozinha no meio da poeira e da luz. O símbolo do início de uma conspiração muito maior.